Vamos dar prosseguimento ao nosso culto e agora com a exposição da palavra de Deus. Nestes meses que antecederam e mês este de abril, mês que falamos sobre a Páscoa e rememorando-a de acordo com a visão da nova aliança, isto é, a ressurreição de Cristo, celebrada a vitória de Cristo, não a sua morte, como no calendário e do nosso país se marca como um feriado a morte de Cristo. Não é ela que celebramos. Nós celebramos a sua vitória sobre a morte. O nosso dia de celebração não é a sexta da paixão, é o domingo da tumba vazia. E nós, neste ano de 2026, o Senhor colocou no nosso coração falarmos sobre estas marcas. Todo ano nós temos um tema da Santa Ceia. E neste ano é o eu sou de Jesus. Já vimos alguns, já vimos Jesus como o pão da vida. Já vimos Jesus como a luz do mundo. Em março vimos, antes de Abraão existir, eu sou, disse o Senhor. E também vimos, numa segunda celebração do mês de março, com o reverendo Darlan, no dia 15, e nos falou de Jesus como o bom pastor. E hoje nós chegamos a mais um eu sou de Jesus. Eu sou o Cordeiro de Deus. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Cristo, segundo o relato de João, no capítulo de número 1. E vamos ler apenas esses dois versos, verso 29 e verso de número 30. E à medida em que você encontrar, eu peço a você que fique de pé para lermos com reverência a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo de número 1. Versos 29 e 30. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Vou ler mais uma vez, o verso 29. Leia comigo. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Santo Deus, diante da Tua palavra, nós nos humilhamos e reconhecemos que nada somos e que sem a Tua ajuda não poderemos dela compreender e por ela sermos edificados. É por isso que imploramos a Tua intervenção, a Tua ação com o Teu Santo Espírito para nos ajudar a aprendermos dela, a sermos por ela impactados, constrangidos, desafiados, de forma que a nossa saída, após te cultuarmos com os nossos irmãos nessa noite, não seja apenas um protocolo, mas seja um compromisso assumido na Tua palavra, para que não apenas creiamos, mas também vivamos este Evangelho. Nós te rogamos que seja unânime o entendimento, assim dividido pelo Teu, partilhado pelo Teu Santo Espírito nessa noite aos Teus filhos, os que nos visitam, os membros dessa igreja e de outras igrejas que estão conosco, Pai. Que Tu possa, com a Tua tremenda graça, abrir o nosso entendimento, para compreendermos que a mensagem não é para o nosso irmão do lado, é para nós. E para cada um de nós particularmente, pois Tu nos conheces pelo nome e sabes das nossas necessidades. Cuida do nosso coração e não permita que nos desconcentremos, Senhor, neste momento de culminância do culto ao Senhor, para que possamos beber água posteriormente, usar o banheiro, e ainda assim, tirando situações de urgência, estejamos aqui concentrados na Tua voz falar ao nosso coração. É assim que pedimos a Ti, te suplicando a Tua graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, irmãos. Conta-se uma história de que uma vez uma criança, quando caminhava pelos pais numa cidade muito bem estruturada, assim como a nossa, sabe? Que não tem buraco no asfalto,
não tem nenhum dilema de ordem estrutural, uma cidade padrão. Essa criança vinha fazendo perguntas ao seu pai, dizendo da sua observação das ruas muito bem limpas, da iluminação que funcionava com excelência, o lixo que era colhido e recolhido regularmente, a água saindo limpa das torneiras, como que pudéssemos nos servir para o próprio consumo, o ambiente organizado ao seu redor, uma cidade de excelência. Quando chega ele em casa, também da mesma forma, via tudo funcionando a contento, energia para acender as lâmpadas e funcionar os eletrodomésticos, alimentos na mesa, com fartura, conforto, segurança. Na sua percepção infantil, essa criança, dialogando com seus pais, acreditava que tudo aquilo era natural e já era automaticamente um fruto da existência. Até que, conversando mais atentamente, seus pais começaram a lhe explicar que nada daquilo era gratuito. Tudo aquilo custava um preço. O que parecia simples e cotidiano tornou para os olhos daquela criança ser um resultado de esforço, de sacrifício e de responsabilidade de alguém que precisava pagar um preço em nosso lugar. Acender as luzes, pagar as contas, no tocante às políticas públicas, calçar as ruas, cuidar do patrimônio da cidade, tudo custando sacrifício, e preço e responsabilidade de alguém. Essa imagem, colocada aqui propositadamente, para refletirmos sobre o tema de hoje, nos ajuda e nos aguça a visão a respeito das nossas relações, a respeito daquilo que pensamos também espiritualmente falando, que não custa nada, o que é automático, como a graça salvadora do Senhor, que também teve um altíssimo preço. Mas uma verdade muito profunda e que é patente na existência humana precisa ser aqui confrontada à medida em que nós, enquanto homens, temos a tendência, como aquela criança, mas agora já dotados da sabedoria, do custo e dos custos das coisas ao nosso redor, de que usufruir não nos demande nenhum tipo de preço a ser pago ou sacrifício, porque todos nós temos uma tendência de usufruir sem considerar os custos. Pois quem é que não quer ser beneficiado sem ter que pagar nada em troca? Essa é a realidade do jantar grátis, do almoço grátis, do bônus, da promoção, uma sociedade mergulhada no consumo e na cultura materialista. Nós vivemos nessa cultura, olhando agora para a nossa realidade diante do Senhor, de um preço que não poderíamos pagar. Nós vivemos num tempo onde mesmo as igrejas, mesmo os púlpitos, onde deveria ser anunciado o pecado, onde deveria ser denunciada a vida de impureza, de imoralidade, muitas das nossas igrejas, a nossa sociedade como um todo, tem sido imersa numa cultura de minimização de custos, do pecado principalmente. Frequentemente temos visto o pecado ser redefinido como erro, como falha de caráter. Não, não é pecado. É apenas um desajuste emocional. Não, não é pecado. É uma marca de personalidade. Ou no máximo, são fragilidades. A linguagem moral sendo suavizada, a consciência humana debaixo de anestesia, para não nos permitir enxergar o verdadeiro custo da nossa salvação. E apesar de todas as tentativas de se relativizar o que é o pecado, segundo o testemunho das Sagradas Escrituras, ele continua se manifestando, não nos seus conceitos, mas nas suas consequências. Você pode até chamar o que você quiser,
A transgressão da lei de Deus. É falha, é desajuste, é equívoco. Mas a consequência vai ser a mesma. Independente de como você chamar o que o Senhor e a sua palavra chamam de pecados. O homem pode mudar os seus termos, mas não pode apagar a realidade, que é uma. Há um preço a ser pago quando cometemos transgressões à lei de Deus. E esse preço é a morte. E a pior delas, diga-se de passagem, a morte eterna. O pecado não é apenas um conceito da teologia. O pecado é uma condição de existência de cada um de nós nascidos de Adão, nascidos de Eva. Por isso, como falamos aqui quando batizamos a Helena, a pergunta que surge é: como esse pecado pode ser removido da nossa condição, da nossa trajetória, de forma que as suas consequências não sejam mais um alvo condenatório para você e para mim? Ao longo da história bíblica, essa resposta nunca foi simples, como também não é e não será hoje. O perdão não é barato, o perdão custa um alto preço. A justiça de Deus não podia ser ignorada, faz parte da sua condição, de quem Ele é, justo, santo. Desde o Gênesis, quando Deus cobre Adão e Eva com peles, interagindo com misericórdia para a consequência mortal do pecado e da desobediência cometido pelos nossos primeiros pais, até o sistema sacrificial de Israel estabelecido de forma organizada no Êxodo, no Levítico, para que o povo didaticamente fosse se assenhorando do símbolo da substituição, do símbolo do custo a ser pago, que deveria ser por eles, mas era por um substitutivo, por um substituto. Porém, de forma repetitiva, como falamos no nosso culto de Páscoa na semana passada, e a verdade continua sendo a mesma: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E é nesse contexto que nós continuamos a nossa série de sermões sobre os Eu Sou de Jesus. 16 Santas Ceias, teremos aqui a oportunidade, na de hoje falaremos sobre a identidade, mas não apenas uma identidade assumida pelo Senhor, mas proclamada profeticamente por João Batista, aqui no texto que lemos em João 29:30. Eis o Cordeiro de Deus que tira, que remove o pecado do mundo. Ao ver Jesus, ele poderia ter dito: eis o Mestre. E mas ele não diz: eis o Rei. Mais tarde diriam os que o aclamariam entrando em Jerusalém com palmas nas mãos: Hosana, chamando-o de Rei. A mesma aclamação dada a Davi quando volta de uma de suas batalhas. Não disse também João Batista: eis um profeta. Também é o triplo ofício de Cristo, rei, profeta e sacerdote. Mas aqui ele fala-nos algo muito mais profundo e substancial na obra pactual redentora de Cristo. Pois se ele tivesse sido um grande rei, seria lembrado em nossas canções e nada mais. Fosse ele um grandíssimo profeta, seria ele, quem sabe, autor de um dos livros da Bíblia. Fosse ele somente um sacerdote ou um mestre, também teria o seu nome lembrado como um legado de sabedoria. Mas nada disso faria nosso Senhor, que não o fato de ser ele o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como proclamou com muita segurança e firmeza o último profeta João Batista. Essa não foi uma imagem alegórica. João Batista não estava olhando para o mestre de forma poética, estava ele fazendo uma síntese, sem saber, teológica e redentora, de quem e do que Cristo haveria de fazer. Como nos diz John Stott no seu livro A Cruz de Cristo, a essência do pecado é o homem substituindo-se a Deus. É a gente atravessando os planos, os propósitos, a vontade e as leis do Senhor. Mas a síntese da graça, diz John Stott, a essência da salvação é o contrário. É Deus substituindo-se ao homem, indo aonde não poderíamos ir, alcançando-nos nos mais profundos abismos em que nos encontrávamos e ainda assim não sendo nada difícil para Ele.
operando ali a sua graça, a sua salvação, para nos regenerar para a vida eterna. E diante desta constatação de João Batista apontando para o Cordeiro, apontando para o Cristo, nosso Senhor, como o Cordeiro de Deus, não como um Cordeiro, o Cordeiro. Nós vamos ver 3 realidades essa noite aqui na nossa ministração. A primeira delas é um Cordeiro prometido, a sombra que apontava para Cristo. Nos umbrais manchados daquele Cordeiro imolado na saída do povo hebreu do cativeiro egípcio, para que protegessem-se ali como um selo de blindagem contra o anjo da morte, ou em face da ação do anjo da morte que ceifaria a vida dos primogênitos dos egípcios. A imagem do Cordeiro não é um ineditismo, não é uma novidade de João Batista. Ela não surge aqui de paraquedas no texto de João 1, 29 e 30. É uma realidade das Escrituras de forma plena. Surge em toda a Escritura, não é acidental. Como toda revelação, primeiro surge como sombras, relances, até se plenificar justamente em Cristo. Assim chamamos a revelação progressiva. Não foi revelado de uma forma completa, até porque eles não entenderiam. Hoje nós entendemos, porque temos acesso a toda a revelação. Eles, muito mais bem-aventurados que nós, os que creram no Cristo que ainda viria, no Cordeiro definitivo e final que viria. E nós cremos no Cordeiro que já veio e já consumou a sua obra. Quando brada na cruz do Calvário, tetelestai, está consumado. A imagem do Cordeiro, ela não é acidental, ela é progressiva. Deus, como que foi preparando o povo para lidar com essa imagem. Em Gênesis 22, antes do Êxodo, veja, antes da lei, antes do Sinai, antes do Levítico, antes de sacerdotes, antes de toda uma ordem da lei mosaica, antes, em Gênesis 22, é o Senhor quem chama Abraão e ordena que suba ao monte com o seu filho. Mas cadê o sacrifício? Cadê o sacrifício? Ele disse, Deus proverá. Ele sobe um monte para sacrificar seu próprio filho, a fim de provar sua obediência para com o pai. E quando Isaac, eu penso nessa cena várias vezes, pergunta a ele, pai, onde está o cordeiro? Eu imagino Abraão, um idoso, que esperou tempestades e lutas, e debaixo da promessa do Senhor foi honrado com aquela criança. E agora sendo confrontado a sacrificá-lo. Não pensou 2 vezes, obedeceria ao Senhor. E ali precisa responder essa pergunta. Onde está o cordeiro? Ali, antes que Abraão encravasse o punhal na criança, o anjo do Senhor o impede. E ali é imolado um sacrifício. Não da criança, mas prefigurando o que viria a ser em Cristo. O sacrifício sem impedimento. Pois não haveria quem cercasse a mão do Senhor para entregar seu filho. Pois isto era um decreto eterno para me salvar e para te salvar e para nos fazer membros da sua família, membros do seu corpo. Em Êxodo 12, avançando um pouco na história, vemos novamente a figura do Cordeiro, agora no contexto da Páscoa, morto, e com seu sangue manchando os umbrais das portas, livrando o povo do juízo, do último sinal. Eu não gosto de chamar praga. As 10 pragas, não é praga. Serviu foi para o Egito, foi praga. Para o povo de Israel foram sinais de Deus, cada um deles para envergonhar um dos falsos ídolos dos egípcios, que eram muitos. São 10 sinais. O último deles para envergonhar o maior, o Deus Ra, o Deus que dava vida, e ele prova que Jeová é o Senhor e ninguém mais. E prova isso
ceifando a vida dos primogênitos, tal qual o faraó, tempos atrás, havia ceifado também dos israelitas, para que não fossem numerosos. Você se lembra? Lançando-os aos crocodilos do Nilo. Não era, no contexto do Êxodo, importante um animal. Ele não tinha poder algum, não tinha valor algum, mas o sinal do sangue é que garantia a proteção para quando passasse o anjo, não tomasse também, ceifando a vida dos filhos dos hebreus. O sistema sacrificial foi repetido ao longo dos séculos, ensinando sempre uma verdade ao povo de Deus: pecado exige reparação, pecado tem consequência, pecado vai gerar derramamento de sangue, exige substituição. Em Isaías 53:7 é a mesma figura que é ali apresentada messianicamente, como apontando para Cristo nosso Senhor. Ele foi como cordeiro levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Foi por essas pisaduras que fomos sarados. Foi por ele ter sido maltratado e nada dizer que atendeu também às exigências da justiça do Senhor, como um servo sofredor, predito ali pelo profeta Isaías. Em Hebreus 10:1, nos explica o autor da epístola que a lei, tal qual esta da exigência sacrificial do animal, tinha sombra de bens futuros. A lei, ela atendeu a um propósito até plenificar-se, até ser completamente concretizada em Cristo, o Cordeiro prometido, a sombra que havia de vir. E agora, vista pelos nossos próprios olhos, como o próprio apóstolo João, nesse mesmo capítulo que lemos, nos testemunha: vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. A dogmática reformada, a irmã Bavinha, que nos diz que os sacrifícios do Antigo Testamento não removiam o pecado, é óbvio. Que reparação é essa? Que um homem peca, um animal vai no lugar. E o que tem um animal com o homem? Quem tinha que morrer? O homem. Ah, pastor, porque no Antigo Testamento o povo de Deus era salvo através do sacrifício. Nunca foi. Sempre foi pela graça. Sempre foi pela misericórdia do Senhor. Porque quem deveria estar sendo imolado, desentranhado, com seu sangue borrifado nos 4 cantos ali da tampa da Arca da Aliança, o propiciatório, era quem pecou. Mas Deus substituía este sacrifício para ensinar algo a respeito da sua redenção para eles. Vocês não conseguirão sozinhos. Vocês não têm essa condição, vocês não podem. A progressão bíblica nos revela que Deus nunca improvisou. Ele nunca teve um plano B, sempre foi o plano A. Até mesmo porque em Apocalipse nos é dito que Jesus é o Cordeiro morto por nós antes da fundação dos séculos. Deus não é pego de surpresa. Deus não tem seus planos frustrados. Deus tem promessas, tem verdade e tem decretos, estabelecendo sua vontade apesar de resistências que não podem lhe deter a mão. Há um fio condutor desde o princípio, que une com coerência, com lógica e aponta sempre para esse sacrifício perfeito. O animal tinha que ser imolado, não era o homem. Um substituto, um ensinamento, a didática, a pedagogia de Deus, ensinando o povo. Depois, esse animal tinha que ser várias vezes sacrificado novamente. Não o mesmo, obviamente. Outros criados de até 1 ano de vida, perfeitos, sem mácula, como estabelecia o Código Levítico. E aí apresentando no outro ano de novo. No dia de Yom Kippur, o dia da expiação, o sacerdote entrava, o sumo sacerdote uma vez por ano. E aquilo deixa de ser necessário, porque agora o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que não é um animal, o próprio Deus encarnado, toma o nosso lugar e, cumprindo a promessa que havia sido feita, dá-se em nosso favor, e assim para cabal e definitivamente saldar esta dívida e ainda nos impor crédito, para que quando pecarmos, tenhamos advogado perante o Pai, que é o nosso Senhor.
e sejamos por ele perdoados se nos arrependermos. Há um fio condutor. O cordeiro nunca foi solução temporária. Sempre foi uma promessa em construção, que é concretizada em Cristo. Em um mundo que rejeita a ideia da substituição, em um mundo que rejeita a ideia das consequências do pecado, essa doutrina pode até parecer ofensiva. Mas por quê, pastor? Porque o Senhor é santo, porque o Senhor é justo e não tem comunhão com as trevas e o pecado. Por isso, a dívida tinha que ser saldada. Isso não nos prova que Deus gostava e se alegrou em sacrificar o seu filho, mas antes que nos amou de tal maneira, como nos diz o mesmo evangelista João, que deu seu filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para os zombadores, viam o Filho de Deus encravado na cruz como um cordeiro, um animalzinho inofensivo, frágil. Mas para nós não é um símbolo de fraqueza. É a expressão da mais alta dose de justiça e de graça, encontrando-se num único evento. No dia em que o Cordeiro de Deus foi imolado. Toda a história bíblica aponta para essa necessidade de um sacrifício redentivo. E essa é a primeira lição que aprendemos. O Cordeiro não surgiu por acaso. Quando João Batista faz essa declaração, que lemos em João 1, 29 e 30, está na verdade ele corroborando com uma história inteira de anúncio do que agora diante dos seus olhos estava concretizado. O Cristo de Deus, o Messias, o nosso Cordeiro prometido. Em segundo lugar, nós aprendemos ainda, queridos, que além de prometido, ele é o Cordeiro perfeito, a substituição que satisfez a justiça. É por isso que João, o Batista, relatado aqui por João, o evangelista, o apóstolo, não diz, eis o Cordeiro de Deus que fará alguma coisa que nós não sabemos o que é. Eis o Cordeiro de Deus cuja obra será louvada, mas não sei do que se trata. Não. Tem propósito, tem direção, tem obra definida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista não diz que Jesus cobre o pecado do mundo, esconde o pecado do mundo, ou ameniza o pecado do mundo, ou ignora o pecado do mundo, não. Ele tira o pecado, ele remove, elimina, extirpa a condenação que pairava sobre nós, fruto do pecado que cometemos, cuja condenação para nós seria justa, justíssima, mas não é, porque amando-nos, ainda quando éramos pecadores, ele tomou nosso lugar. Diferente dos cordeiros anteriores, do contexto da antiga aliança, Jesus não tinha defeito algum, nem mancha, nem pecado. Ele não oferece algo, ele se oferece a si mesmo, como ele relata-nos quando está diante do governador Pôncio Pilatos. Ninguém me tira a vida, eu mesmo a dou voluntariamente. Esse mandato eu recebi de meu Pai, de dar a minha vida e de reassumi-la. Aqui está o coração do Evangelho, queridos. Aqui está a mensagem mais importante do Evangelho. Jesus não apenas lida com os efeitos do pecado, ele trata a sua causa e faz isso tomando o nosso lugar. A única resposta possível, diferente daqueles cordeiros que repetidamente tinham que ser oferecidos, sua perfeição e obediência eram tamanhas que ele, de uma vez e por todas, definitivamente, nos concede essa substituição como o perfeito cordeiro, cujo sacrifício não precisa ser repetido, como pensam algumas correntes teológicas. Quando celebramos a ceia aqui, o sacrifício de Cristo não vai ser repetido, não. O sacrifício de Cristo foi uma vez só, Pentecostes foi uma vez só, Jesus nasceu uma vez só, mas vai voltar uma segunda vez, porque assim ele prometeu, amém? Mas ele não vai ser sacrificado de novo. Pensa uma determinada igreja aí, que se chama a Igreja da História, que em toda missa, escapuliu.
Se repete o sacrifício, Cristo é de novo imolado. O sacrifício é repetido de novo. É como se eu tivesse dito que a cruz não foi eficaz, que a cruz não foi suficiente. Isso é heresia. É negar a vigência do que o próprio autor da Epístola aos Hebreus nos ensina. Morrendo ele de uma vez por todas, se fez justiça por nós. Na primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19, o apóstolo Pedro nos chama de Cordeiro sem defeito, o Senhor Jesus. Na segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 5, verso 21, diz: aquele que não conheceu o pecado. Na cruz, Deus não ignora o pecado, Deus não se esquece do pecado, pelo contrário, Ele o julga plenamente em Cristo. O apóstolo Paulo nos recomenda essa verdade. Eu queria que você pensasse sobre custo, sobre preço. Lembra da criança da ilustração do começo? Não podemos, meus irmãos, continuar vivendo uma fé que pensa que isso não custou nada, pois custou muito. Custou o máximo que podia custar. Pense em alguma coisa cara, é mais. É muito mais. Pois custou a vida daquele que não merecia ser condenado, dando-se em nosso favor para que a condenação que nós merecíamos não recebêssemos, mas a graça que não merecemos. E que nos molda segundo o seu querer, nos fazendo novas criaturas. A substituição, a doutrina da substituição é dos pontos mais altos da teologia. Como também é o maior escândalo do cristianismo moderno. Pouco se fala sobre isso. Muitos preferem um Deus que perdoa sem custo, que esquece e deixa para lá e passa uma borracha. Mas um perdão sem justiça não é perdão, chama-se corrupção moral. E o Senhor não habita em trevas. Tinha que alguém pagar o preço, e esse alguém é Cristo. E Ele atendeu aos requisitos e tomou o meu e o seu lugar. Mas custou algo. Eu tenho um problema quando se diz assim, porque Cristo o Senhor nos absolveu os pecados. Sim, é verdade. Mas parece que quando a gente fala de absolvição, olhando para o nosso olhar mundano, secular, humanista, nós vamos pensar em absolvição como esquecimento, não é verdade? Como quer dizer assim, ó, te absolveu dos seus pecados, ou seja, ele deixou para lá. Não foi isso. Houve uma sentença aplicada, a sentença foi condenação. Mas nós não alcançamos essa condenação, porque Ele tomou o nosso lugar. Custou para o Pai o máximo que podia custar. O abandono do Filho representou a nossa salvação. Muitos preferem um Deus que perdoa, um Deus gracioso, mas que não é o Deus da Bíblia, não é o Deus que se revelou a Israel. Na cruz nós vemos algo único. Deus na cruz não anula a sua justiça, para que também não fosse anulado o seu amor por nós. Sem medida, sem palavras para ser discriminado. Porque satisfaz as duas coisas em Cristo. O Filho amado, que dá-se por nós, ressuscita o terceiro dia, e é a primícia dos que dormem, para que nós também tenhamos a esperança da vida eterna. O Cordeiro de Deus não apenas morre, Ele morre com um objetivo. Ele morre tomando o nosso lugar. O substituto perfeito, Cordeiro definitivo e último. E em terceiro e último lugar, meus irmãos, nós conseguimos aqui marcar nestas verdades aprendidas sobre Jesus como Cordeiro de Deus, assim profetizado por João Batista, que Ele também é um Cordeiro que liberta, uma redenção que transforma-nos. Abra comigo a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo número 5, no verso número 9. Eu queria ler com você o que nos diz o mesmo João, mas agora no Apocalipse. Apocalipse 5, verso número 9. E nos diz, a partir do verso 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso,
que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E ainda o 10. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. A sua obra foi concretizada de forma a torná-lo digno, como na canção dos anciãos, em Apocalipse. Mas em Apocalipse não vemos um cordeiro imolado. Você entende isso? Digno é o cordeiro. Mas por que ele é digno? Porque morreu? A sua morte trouxe substituição, nos livrou da ira de Deus. Sim, com certeza. Mas é a sua ressurreição, a sua vitória sobre a morte, que nos conduz à visão para um cordeiro que está vivo. Amém? Em Apocalipse, o cordeiro não está padecendo, sendo objeto do consumo de sua carne, apodrecimento das suas entranhas. Está vivo, está glorificado, está sendo encontrado digno, louvado pelos anjos, pelas criaturas celestiais, sendo chamado digno de abrir o livro, de receber toda a adoração. Aquele que foi sacrificado, outrora servo sofredor, agora chama-se Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Está no céu sentado à destra de Deus Pai. O que foi sacrificado antes, imolado como uma ovelha muda, um cordeiro perante seus tosquiadores, é chamado agora Rei, majestoso Rei. E por isso, somente os reis tinham o poder real de conceder liberdade, de conceder alforria, de conceder carta de libertação. E por isso, conquistando este direito perante o Pai, como nos fala muito brilhantemente o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 11, fala ele do Cristo que sofreu. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou e se esvaziou. Se humilhou até a morte, obedecendo e morte de cruz. E aí ele nessa doxologia, que era um cântico da igreja primitiva, ele diz: pelo que Deus o exaltou sobremaneira, lhe dando o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, toda língua confesse que Ele é o Senhor. Se o Filho vos libertar, sereis livres. É o que nos diz o mesmo Evangelho de João, capítulo 8, verso 36. O Cordeiro não apenas nos salva do juízo, queridos. Já seria uma grandiosa obra, sim, com certeza. Mas não fica por aí, porque Ele nos conduz a uma nova vida, porém agora sob o seu senhorio e governo. A redenção não é apenas uma declaração jurídica de absolvição, de perdão de pena. É uma declaração de transformação, de uma obra que se inicia na cruz e termina na glória, que começa no resgate da nossa condição perdida e termina na nossa glorificação, que começa na luta contra o pecado, nessa nossa trajetória de tentações, de provações, de muitas tribulações, e terminará com coroas, galardões que Ele tem reservado aos que creem e perseverarem até o fim. A redenção não é só um fato jurídico, não é só um fato teológico, é um fato de transformação, pois quem foi alcançado pelo sangue do Cordeiro jamais permanecerá o mesmo. Tem a sua vida total e completamente mudada. Em uma cultura que deseja salvação sem senhorio. O Senhor é meu Salvador, porém não o Senhor. Isto não é possível. Para um mundo que afirma que o Senhor existiu, que Cristo veio com o propósito de atender às nossas conveniências e preferências e desejos do coração, é difícil compreender essa realidade. Porém, o Cordeiro que salva, de acordo com o testemunho das Sagradas Escrituras, é o mesmo que governa. O Cordeiro que salva, que deu-se a si por nós, é o mesmo
que também cura e liberta e transforma e muda a nossa vida por completo. Ele não só nos livra do inferno, que é a obra primária da redenção. Ele também nos conduz à santidade, que é nos conduzir a imitarmos o seu próprio caráter e exemplo. O sangue do Cordeiro não apenas é resultante do perdão, também tem como produto a transformação das nossas vidas. Eu queria que você olhasse hoje para o Cordeiro na mesa do Senhor. Dia de ceia é dia de refletirmos sobre quem Jesus é. E dentre as verdades que ainda aprenderemos ao longo desse ano inteiro, já aprendemos até aqui, hoje queria que você olhasse para essa mesa, pensando na profundidade dessa verdade. O Cordeiro que foi prometido pelos antigos, que foi tipificado na didática, na pedagogia de Deus, ensinando o Senhor, ensinando o seu povo a respeito da substituição. Anunciado, foi entregue. Nós não estamos aqui rememorando coisas que ainda virão. Nós estamos aqui celebrando a obra que já se consumou e já se realizou. E é este Cordeiro agora reinando, governando no seu trono, que nos chama a fazer parte dessa mesa, que nos convida a cear. Na Santa Ceia nós não participamos de símbolos vazios, destituídos de significado, não. O pão e o cálice apontam para o corpo entregue e o sangue aspergido do Cordeiro de Deus. Nós não repetimos o sacrifício, nós celebramos a suficiência daquele que de uma vez por todas foi capaz e poderosamente de nos saldar a dívida e nos afastar da ira de Deus. Nós não acrescentamos com a ceia nada à obra salvífica, mas descansamos nela, como está aí à frente dessa mesa, em sua memória. Aqui, na ceia, a nossa fé olha para trás. Olha para trás e vê a cruz. Vê o que isso simboliza. Vê o que isso se presta a anunciar. A morte e a ressurreição do nosso Senhor. Mas aqui a fé não olha só para trás, também olha para cima. E lá enxerga um Cordeiro entronizado, governando as nações. Mas não olha só para trás e para cima, também olha para frente. E essa fé que nos conduz a olhar para frente, também nos mostra a expectativa do dia em que tornaremos a participar desses elementos, nas grandes bodas do Cordeiro. E ouviremos da sua voz doce e bendita nos chamar: vinde, benditos de meu Pai, para o reino que vos está reservado desde antes da fundação do mundo. É Cristo o Cordeiro que levou a culpa que não podíamos levar sozinhos. É Cristo o Cordeiro que obedeceu à lei, que fracassávamos em tentar obedecer e falhávamos. É Cristo o Cordeiro que suportou a ira que justamente eu e você merecíamos. É Cristo o Cordeiro que foi rejeitado para que fôssemos aceitos. É Cristo o Cordeiro que foi ferido para que eu e você fôssemos totalmente curados. É Cristo o Cordeiro que foi condenado para que eu e você fôssemos feitos justiça de Deus. É Cristo o Cordeiro que foi abandonado na cruz com o silêncio de Deus para que a reconciliação fosse possível. É Cristo o Cordeiro que morreu a nossa morte para nos dar a sua vida. É Cristo o Cordeiro que satisfaz plenamente a justiça de Deus. É Cristo o Cordeiro que garantiu eternamente a sua e a minha redenção. E é Cristo o Cordeiro que remove de mim e remove de você o inferno e a condenação, nos fazendo filhos amados, membros do seu corpo, novas criaturas, herdeiros e co-herdeiros da promessa eterna da salvação. É Cristo o Cordeiro. Eu sou o Cordeiro de Deus. É Cristo. E é somente Cristo. Um dos solos da reforma foi esse. Solos Cristos.
Não tem lugar para Maria, não tem lugar para os santos, não tem lugar para o pastor Gabriel, para o pastor Elcio, para qualquer pastor, para o Papa, para ninguém. Só Cristo, solos Cristos. Por sinal, falando em reforma, Calvino nos fala nas institutas a esse respeito. Nos fala que na ceia, Cristo se oferece a nós como alimento espiritual, para que sejamos nutridos na sua vida. O Cordeiro foi morto. O Cordeiro que foi morto ressuscitou. E o Cordeiro que ressuscitou reina. E este Cordeiro que morreu, ressuscitou e reina, vai voltar. Eu preciso que você pensasse sobre 3 aplicações para a sua vida nessa noite. Primeiro, diante desta verdade inafastável de que Ele é o Cordeiro de Deus, reconheça a gravidade do pecado. Não lide com a vida cristã, numa vida cristã sem custo, porque os pecados meus e seus custaram a vida do Filho de Deus. Segundo, confie na suficiência do Cordeiro. Nada mais precisa ser acrescentado à sua obra. Seu chamado para nós, sua santa vocação a nós, dirigida, é para que o sirvamos e desfrutemos dele até o glorioso dia da sua volta. E que aguardemos com expectativa esse dia. E em terceiro e último lugar, viva como redimido, não apenas creia como redimido. Comporte-se, dirija-se aos outros, relacione-se como redimido. Quem foi comprado pelo sangue do Cordeiro não pertence mais a si próprio. Agora tem a sua vida sob a propriedade exclusiva do Cordeiro de Deus. Nesta quinta Santa Ceia de 2026, Jesus quer nos relembrar e afirmar: eu sou o Cordeiro de Deus, prometido nas Escrituras, imolado na cruz, ressurreto em glória, celebrado na mesa e digno para sempre. Nós queremos chamar aqui à frente nosso grupo de louvor, vai nos conduzir num